eles pedem, pedagogicamente errado, mas eles podem pedir a incorreta, ou a que não está correta. Então, se atentem, porque a nossa ideia sempre é procurar qual é a correta. Então, façam um círculo grande quando está não correto ou incorreto. Se atentem, porque são pegas-ratão que podem trazer ali. 2 questões, então, discursivas dentro da formação geral. Em geral, 30 questões, dependendo do curso, pode aumentar um pouco, mas, em geral, 30 questões de formação específica da área que está sendo avaliada. Então, 27 de múltipla escolha, da mesma forma, bem atentos, porque daí é o conteúdo profissionalizante do curso de vocês, o que vocês aprenderam, são as competências e habilidades que estão lá no plano de aula do professor, que veio das diretrizes curriculares e que estão sendo trabalhadas nos componentes curriculares de vocês. E 3 questões discursivas também. Então, aí, cuidado especial com letra, com correção gramatical, enfim. E tem mais o questionário de percepção da prova, que vocês vão responder. Né? O que vocês acharam da prova, o grau de dificuldade, enfim. E ainda o peso. A formação geral, 25% da prova, e o componente específico, 75%. Eu digo assim, pessoal, não importa se a formação geral tem um peso menor. Quem quer tirar 4 ou 5 tem que responder todas as perguntas da melhor forma que cada um consegue responder. E vocês têm que lembrar também que vocês estão representando os colegas de vocês. Todo o curso. Todo o curso. Então, é uma responsabilidade, né? É um peso, e é isso que vocês vão estar levando a marca no diploma de vocês. Um 4, um 5, né? Um 3. Mas a gente vai tentar trabalhar pela excelência. Portanto, gente, procurem, então, fazer a prova com coerência, com responsabilidade, com seriedade, com tudo que vocês podem trazer para a prova, com toda a responsabilidade, para buscar a excelência nos cursos de vocês. Isso aí é um trabalho conjunto, cada professor está dentro da sua sala de aula trazendo informações que podem contribuir com a prova, com o conhecimento, com as explicações. Cada coordenador também está engajado, e tanto a coordenação de ensino, a pró-reitoria, todos os setores da UBRA agora, então, estão engajados, integrados na participação do ENAD. Vocês estão representando a UBRA. Vocês vão dar a nota da UBRA para os próximos anos. Então, responsabilidade, seriedade. Terminou a prova, revisa se ainda tem tempo. Revisa, faz uma marquinha naquelas questões que ficaram com dúvida na resposta, né? Tem que ter muito cuidado. Teve uma instituição nossa aqui, pública, que os alunos, um certo ano, botou nariz de palhaço e disse: me nego a fazer. Eles zeraram a nota deles. Então, na mídia ficou aqueles alunos nota 0, aquele curso é nota 0. Então, todo cuidado é pouco. Nós estamos representando o nosso curso e a nossa instituição. Certo? Então, até dia 6 de novembro, às 13 horas, muitas atividades vão estar ocorrendo na universidade. E aproveitem para revisar os conteúdos, para rever. Tem tanta questão que pode ter ficado dúvida, e os professores vão oportunizar, em vários momentos, esta revisão, enfim. Procurem prestigiá-los, tá? Eu vou passar agora para o outro professor, que vai continuar o trabalho com vocês. Obrigada.
Vou deixar vocês agora com o professor Almir, que vai trabalhar questões assim, ó, de interesse para o resto da vida. Vocês, é bom ficarem atentos, tá, pessoal? Obrigada. Boa noite. Pessoal, nós vamos trabalhar com questões específicas para a parte de redação das questões discursivas. O material foi elaborado pela professora Daniela e Mozara. Pode passar. Análise da prova. 8 questões objetivas sobre formação geral. A professora já havia falado. 2 questões discursivas e 6 questões discursivas sobre componente específico. O que importa, o que eu trouxe para vocês, são as informações sobre questões discursivas. Primeiro, o texto deve ser dissertativo argumentativo. Não deve, portanto, ser escrito em forma de poema ou de narração. Isso é natural. Acredito que todos vocês já passaram pela disciplina de comunicação e expressão na universidade, que é a disciplina com a qual eu trabalho e desenvolvo exatamente esse conteúdo. Nós temos que trabalhar especificamente a argumentação na redação das questões discursivas. Isso significa que não há espaço para narrativa, não há espaço para poemas, não há espaço para outro tipo de texto que não o que traga argumentações. Argumentações para a ideia que está sendo desenvolvida, evidentemente. O ponto de vista deve estar bem apoiado em argumentos. O ponto de vista do aluno, de quem está fazendo a prova, tem que estar presente na argumentação do texto. Ou seja, cada um tem a sua argumentação, cada um tem o seu posicionamento, e isto tem de ficar claro no texto, que é exatamente o ponto de vista de cada um de vocês. O que vocês pensarem é o que tem que ficar marcado. É a marca do aluno, é a marca do redator. Deve ser também redigido na modalidade escrita padrão da língua portuguesa. Ou seja, não há espaço para linguagem coloquial. É uma linguagem padrão, melhor que vocês conseguirem fazer. Portanto, não se empregam gírias, chavões também não são empregados. É uma linguagem mais culta, é uma linguagem padrão. Cuidar as palavras que serão empregadas, faz desse texto um texto melhor e um texto que vá ao encontro da língua padrão.
É com este conteúdo que nós trabalhamos em comunicação e expressão. E é este conteúdo que é cobrado nas questões discursivas do ENAD. O texto deve ter entre 8 e 12 linhas. Como a professora já havia dito, sempre existe um limite. O espaço é aquele, oscila, mas é aquele espaço, e dentro daquele espaço, cada um de vocês terá que apontar a ideia, argumentar e, evidentemente, concluir a ideia iniciada por vocês. São 3 etapas, 3 momentos com os quais nós trabalhamos na produção de texto, num espaço, muitas vezes, pequeno. Mas deve ser cumprido cada um desses passos. A introdução, a apresentação da ideia que vocês desenvolverão, a argumentação, que é o desenvolvimento, e, evidentemente, uma pequena conclusão, para que a ideia não fique em aberto, porque não se trata de texto ficcional. Trata-se de um texto argumentativo, dissertativo, e, portanto, o autor deve concluir a ideia. Não pode deixar para que o leitor conclua. Este papel é um papel do texto ficcional. Redigir é uma técnica que implica o domínio de capacidades linguísticas. São 2 os processos intelectuais necessários: formular pensamentos e expressá-los por escrito. São 2 momentos um tanto difíceis. Por quê? Primeiro, pensar a ideia e depois expressá-la de uma forma objetiva, direta, clara, em tão pouco tempo. Esses 2 momentos, a parte da questão escrita é mais difícil, evidentemente, porque, além do conteúdo que vocês estarão desenvolvendo, deve ter clareza, deve ter correção gramatical, deve ser o texto mais perfeito possível. Escrever um texto, seja ele de que tipo for, não significa apenas possuir a capacidade para escrever de forma correta, mas, sobretudo, saber organizar as ideias sobre determinado assunto. Organizar as ideias por escrito, é um dos grandes problemas, é um dilema que cada um de nós encontra. O aluno encontra em sala de aula, nós encontramos no dia a dia. Ao falar, é muito fácil. É fácil de corrigir, é fácil de complementar, é fácil de voltar à ideia, de retomar e complementar. No texto escrito, é a única forma que fica registrada e, portanto, sem possibilidade de correção. Por isso, devemos ter atenção, devemos cuidar sobre as ideias colocadas no texto. Isto vem ao encontro da coerência e da coesão textuais. Porque é necessário que nós tenhamos a ideia a ser desenvolvida e sejamos fiéis a essa ideia.